Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos reagir a um vídeo do Cross comentando um pouco sobre a vitória do Corinthians em cima do Capivariano. Uma vitória assim que teve seu destaque maior no segundo tempo, com o time do Dorival basicamente encaixando da melhor maneira possível. Tenho ciência que foi o time meio que misto para reserva mesmo, até o Hugo Souza não jogou, então realmente o Dorival conservou suas peças para o confronto entre o Palmeiras, que vai acontecer amanhã. Então, como hoje, no dia de sábado, não tem muitos jogos interessantes no Campeonato Paulista, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês para justamente não perder a validade. Então, deixa o seu like, comenta, compartilha e bora pro vídeo. É isso aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra você. Meu caro amigo torcedor ou não do Coringão, sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso Decimão da Márcia, dia de vitória. Oh, meu Deus, que dia bom. Oh, meu Deus, como é bom ser feliz. Como é bom ser feliz, pelo menos dentro de campo, né? A gente sabe que fora de campo não dá para ser feliz. Fora de campo, quando você imagina as pessoas que estão dentro do clube, quando você lembra, né, do que está acontecendo, é de se perder a vitalidade? É de se. É de se. É de se perder um pouco da alegria de viver? É de se. Não é verdade? Agora, é de se ficar feliz também quando o Coringão ganha 3 campeonatos ao longo de um ano e pouquinho, né? 2 campeonatos aí em menos de um mês, de 2 meses. É de se. Entendeu? E é assim que a gente tem que seguir, valorizar, né? E aproveitar para ser feliz aí nas coisas boas, né? Que a gente sabe que o torcedor corintiano precisava desses títulos, precisava desse afago, do que pros outros não vai ser nada, pra gente tem que ser comemorado, tem que ser feliz. Já falei pra vocês, irmão. Não tem que ter vergonha, não. Tem que ter vergonha porra nenhuma. Porque qualquer um dos outros times, exceto aí o Flamengo, que vem ganhando tudo ultimamente, pros outros times, os títulos que a gente ganhou iriam comemorar enquanto a vida. Então comemorem. Ganhou um jogo importante, comemorem. Se ganharem do Porqueiras no domingo, comemorem pra caralho. Pau no cu de quem não tá gostando. Bom, isso é verdadeiramente um fato dito por parte do Cross, que você que é torcedor de qualquer time que seja, cara, qualquer conquista que esse time tenha, obviamente que você tem que comemorar, não tem por que não comemorar, então principalmente igual o Corinthians, que foi campeão do Paulista ano passado, campeão da Copa do Brasil e agora da Supercopa, cara, tem que comemorar. Eu acho que o próprio título da Supercopa não foi nem tão grandioso do que realmente o Corinthians se sobressair e ser tão superior ao Flamengo, que eu acho que esse foi verdadeiramente o melhor título. Além do que o Cross também comemora, o fato da torcida corintiana ter sido, assim, muito superior à torcida do Flamengo, porque justamente são as duas maiores torcidas aqui do Brasil. Se eu não me engano, a do Flamengo em números, mas em expressividade eu acho que a do Corinthians consegue superar. Então, esse tipo de clima pro torcedor corintiano é muito bom. Obviamente que você precisa se cegar e não olhar as situações que são feitas nos bastidores. Eu fiz, se eu não me engano, um tipo de comentário, acho que há 2 vídeos atrás, comentando sobre o Memphis Depay, que a dívida que o Corinthians tem com ele só aumenta. E aí o pessoal vem nos comentários do tipo, invejoso, cala a boca, que eu não sei o que lá. Irmão, é informação. E quando a gente tem informação, a gente acaba comentando. É só isso que eu tô fazendo. Se vocês não querem que eu continue comentando sobre as partes ruins dos bastidores do Corinthians, paga todo mundo, então. Se bem que tem até uma informação que o Corinthians conseguiu um tipo de diminuição da dívida, só que obviamente eu ainda não trouxe aqui pro canal porque não tenho muita certeza das informações que foram ditas, mas pelo jeito parece que o Corinthians está querendo sanar sua dívida e fazendo isso a instituição cresce e só melhora, não é nem por parte da zoação, mas sim no sentido de organizar a casa e conseguir realmente trazer uma boa equipe para essa torcida que realmente é muito grande. Mas tá comemorando por isso? Tamo, o arrombado. E é assim que vai ser. Tem que comemorar mesmo.
A gente ficou numa seca aí por alguns bons anos. Desde 19 a gente não ganhava nada. O ano passado mudou isso. Mudou um pouco com o Paulista, depois mudou completamente com a Copa do Brasil e a gente já inicia o ano ganhando mais uma taça. Ah, ela é cheia de valores. Não, mas tem um simbolismo ali, principalmente na forma em que foi, né? Para acabar de vez aí com a torcida de teatro e acabar com a discussão também, né? Então tem vários simbolismos que estão sendo quebrados e isso a nosso favor. Tendo em vista em tudo aí que o Corinthians passou, que o torcedor corintiano passou, temos que comemorar mesmo. Comemorem bons jogos, tem que ficar feliz. E o jogo de hoje nos deixa feliz, não pelo resultado em cima do rival que foi, deu para ver que o Capivariano é um time muito fraco, é um time realmente que beira o amadorismo, essa que é a verdade, mas não muda o fato de que é muito bom, é muito bom. Eu tava vendo o Porqueiras lá se gabar porque meteu 5-1 no Vitória. Que eu acho que não fica muito longe aí do Capivariano, não. Cara, uma coisa que eu tava pensando sobre esses tipos de jogos que que normalmente os times grandes têm contra times menores e principalmente E olha que o Vitória nem é tão pequeno assim. Mas em quesito de elenco, obviamente que o Vitória é muito menor que o Palmeiras. E nesse caso do Corinthians enfrentando o Capivariano, que é realmente um time de interior que não ofereceria talvez nenhum perigo contra o Corinthians, é uma ótima oportunidade para você justamente utilizar as suas peças que têm baixa confiança ou mesmo uma garotada que tá doida para mostrar novos serviços ou mesmo demonstrar que tem um bom futebol. E justamente foi isso que o Dorival fez nesse confronto. Utilizou um pouco mais de alguns jogadores da base que poderiam entregar alguma coisa e corresponderam. E outro pensamento também sobre o Dorival, por mais que ele erre bastante em algum tipo de escalação ou esquema tático, é um treinador que realmente está vivendo essa fase no Corinthians, que está entregando resultado. Pô, o Corinthians, nas competições que teve a possibilidade de título, conseguiu conquistar. A gente, obviamente, não leva em consideração alguns fatores que foram a eliminação da pré-Libertadores, que, se eu não me engano, ainda não era o Dorival, mas Copa do Brasil, o Paulistão também não era o Dorival, mas justamente se percebe que o elenco tem uma boa capacidade. Então, um time igual o Corinthians se reforçando com algumas peças de fora e justamente utilizando alguns jogadores da base, tem tudo para justamente manter aquela famosa estabilidade que no vídeo de ontem, tanto eu como o Fernando tem cobrado bastante de times grandes, que é manter esse tipo de estabilidade e não cair ou mesmo não se rebaixar a famosa instabilidade, que é o que rodeia todos os times, que faz com que o seu torcedor fique realmente revoltado. É o famoso, pô, jogou tão bem, escalou tão bem, por que no outro jogo muda tudo e não consegue entregar mais? Instabilidade. Não me passei, mas é um time tão fraco quanto. O Corinthians subiu com essa vitória de hoje por 3-0 para a quarta colocação, né? Sobe para a quarta colocação, ganha pontos aí, fica abaixo, né, ali de Bragantime, o time da linguiça com o Energético e o Porqueiras, que está com 12 pontos, Corinthians com 11. Ou seja, se ganhar do Porqueiras domingo, a gente assume a liderança. Aí, claro que vamos depender aí dos outros resultados de Bragantime e do Novo Horizontino. Mas, né, já é uma chance aí de ficar aí na liderança, né, do Campeonato Paulista, que em nenhum momento nós tivemos, tá? O São Paulo, cara, tô vendo aqui, tá em sétimo. Caramba, achei que o São Paulo já tava na zona de classificação, mas empatou com o Santos, né? Ah, não, venceu o Santos. Na verdade, empatou no Brasileiro, né? Venceu o Santos. Também nunca faz a boa, né, cara? Eu acho que o Santos poderia, pelo menos, de alguma forma, fazer aí a boa. E aí, cara, a gente vai ter o Primavera, é isso? O Santos não só não consegue fazer a boa, Cross, como a gente assumiu a posição do São Paulo. Todo mundo estava esperançoso que esse ano o São Paulo fosse realmente ser rebaixado no Paulistão. E me parece que é o Santos que realmente vai brigar para não cair mais uma vez, e principalmente no Campeonato Paulista. Cara, é realmente vergonhoso. Eu não quero, obviamente, trazer esse tipo de situação aqui pro vídeo que é sobre o Corinthians, de repente começar a falar só sobre o Santos. Mas toda vez que o time do Santos é tocado o nome, a gente fica até com uma dorzinha no peito, porque, cara, é triste, tá? É triste ver o seu time nessa situação. Aí os caras vão deixar os Tricas se classificar. Aí é foda também. Porra, o Santástico vai jogar com quem? O Noroeste. A gente vai estar tendo uma pedrada aí, tanto Palmeiras quanto Corinthians, né? Pedrada pros dois. Enquanto os Tricas jogam aí com o Primavera e o
e o Santos. E hoje a gente jogou contra o Santos Vermelho, né? E o Santos vai jogar contra o Noroeste. Tá aí. Bom, gente, é um jogo muito importante para dar moral realmente para esses atletas. Eu tô falando dos reservas, né? E também com uma vitória para o clássico é sempre bom, sempre importante. Os jogadores estarem confiantes, né? O Bidu entra e é um jogador que é impressionante, assim, o quanto esse cara mudou da água pro vinho. Eu lembro da gente estar falando aqui e questionando, e eu também me incluo nessa, tá? Porque eu não tiro o meu, não. Questionando o futebol do Bidu, falando que não era um cara para vestir a camisa, e hoje ele é incontestável. E a gente tem que dar o braço a torcer, irmão. Eu, vocês, quando a gente tá errado, quando o cara se prova, o que a gente tem que fazer é respeitar o cara e fazer o que é o justo, que é realmente reverenciar um jogador que tá entregando tanto pro Corinthians. Tanto ele quanto o Mateuzinho, né? O Mateuzinho eu nunca questionei, não. Se eu posso encher a boca pra dizer lá ele, Pro Max, que nunca critiquei. O Mateuzinho, sempre acreditei, porque sempre chegou com uma vontade absurda, querendo dar a volta por cima na carreira. E o Bidu realmente teve um momento que eu questionei, mas não tenho ego nenhum, não. Nenhum. Tomara que continue arrebentando aí, tomara que eu quebre a cara com mais jogadores. É isso que a gente sempre quer, né? Igual eu falei, eu acho que esse tipo de jogo que o Corinthians enfrenta com times menores é justamente uma ótima oportunidade de jogadores que talvez não estavam com grande confiança ou não entregando tanto, poder adquirir uma maior confiança e se tornarem, obviamente, boas peças de reposição para o Dorival, que nesse exato momento precisa ir muito de peças para repor os jogadores titulares. Simplesmente nesse jogo contra o Capivariano, o Corinthians, se eu não me engano, perdeu 2 jogadores, não sei, parece que um deles realmente se machucou para valer. Então, vai ser um campeonato muito longo e não só um campeonato. Assim que terminar o Paulista, o Brasileirão já começou, de repente tem Libertadores, depois Copa do Brasil, então tem várias competições acontecendo por parte do Corinthians e um elenco mais recheado, um elenco com mais qualidade é o que o Corinthians precisa nesse exato momento. E essa descoberta, ou mesmo oportunidade que o Dorival tem dado para alguns garotos da base, é que faz com que o Corinthians realmente se reforce, já que não tem como trazer o reforço externo, que seja obviamente um reforço interno por parte da garotada para justamente conseguir agregar e trazer bons resultados ao Coringão. Só que o Pedro Raul, as oportunidades em que ele recebe é sempre na fogueira, então o Pedro Raul hoje ele é do 3º time, é isso, ele não é nem reserva. Porque para mim hoje era um jogo também pro Pedro Raul, mas aí fica difícil você questionar quando os 3 jogadores da base conseguem cada um fazer um gol e de fato dar a vitória pro Corinthians. Enfim. Então esse foi o vídeo do Cross, um ótimo vídeo dele comentando sobre o pós-jogo do Corinthians contra o Capivariano. Eu verdadeiramente dei um pequeno corte no vídeo, porque no meio do vídeo o Cross começa a comentar sobre os jogadores que foram destaque. E aí, no caso, como são jogadores que eu mal conheço, eu achei melhor nem trazer, porque justamente não teria muito a agregar ao vídeo aqui em si. Mas se você está curioso para saber quais são esses jogadores e o que o Cross disse sobre esses jogadores, vou deixar o link, obviamente, aí na descrição, que é do vídeo que eu utilizei e também do canal do Cross, como eu sempre faço para todos os vídeos que eu reajo aqui no canal. Agora, comentando sobre o Corinthians em si, isso é bom, é realmente legal de ver o Dorival utilizando novas peças, um treinador que, por mais que talvez não tenha muita identificação com o clube Corinthians, tem entregado bastante resultado e principalmente tem feito com que o torcedor fique contente nesses anos, ou mesmo talvez tempo de trabalho que o Dorival tem, não sei até quando que vai, mas possivelmente vai ser bastante tempo. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo, hein? Tamo junto e falou!